além de ser doutor em ciência política, professor da UFPE, é fundador, né, do Cenário Inteligência. A gente quer saber, a gente ficou bastante curioso para conhecer um pouco do trabalho desta empresa e qual é o grande diferencial dela no cenário político aqui de Pernambuco. É uma empresa que ela existe desde 2009, ou seja, nós estamos fazendo 14, né, 15 anos já agora este ano. Ela é uma empresa que não é apenas instituto de pesquisa, mas é uma empresa de estratégia. E eu friso sempre isto porque, geralmente, muitos me procuram para fazer a pesquisa. E eu digo, olha, eu não faço a pesquisa, eu faço pesquisa e estratégia. Então, se vocês querem contratar os serviços da Cenário Inteligência, saibam que você vai receber a pesquisa qualitativa e quantitativa, ou só a qualitativa, e irá receber também a estratégia eleitoral, ou pré-planejamento da campanha, ou planejamento estratégico da campanha eleitoral. Portanto, eu sempre ressalto isso, que nós não somos uma empresa de fazer apenas pesquisa. Nós construímos estratégias eleitorais com a utilização da pesquisa. E dentro dessa estratégia eleitoral está um componente muito importante, principalmente para os candidatos que estão às vésperas da eleição, é que nós oferecemos a estratégia como a análise de risco dos candidatos. Então, as nossas pesquisas, em particular a pesquisa qualitativa, ela mostra se aquele candidato tem viabilidade de sucesso eleitoral. Porque são muitos candidatos que querem ser candidatos, mas não conseguem ter interpretação do presente, não conseguem entender a dinâmica da cidade, a dinâmica eleitoral, e vislumbrar o que pode ocorrer com eles no futuro. Daí eles se lançam como candidatos, muitos têm um gasto financeiro exorbitante, um gasto também emocional, mas, na verdade, há 6 meses, há 8 meses atrás, a pesquisa da Cenário já apontou, já sugeriu que ele tem chances remotas. Eu não digo que ele não vai ganhar a eleição, mas as chances dele vencer são remotas. Por quê? Porque existe um candidato fortemente competitivo, porque o prefeito é muito bem avaliado, porque os sentimentos dos eleitores desejam mudança, mas esse candidato não é visto como uma mudança, porque os desejos dos eleitores representam a vontade de ter um novo prefeito, mas esse candidato já foi um prefeito, porque o eleitor ele quer uma mudança radical na saúde do município e o oponente é um médico, então esse oponente ele pode vir a desempenhar um bom papel porque é médico, ao garantir que fará um bom trabalho na área da saúde. Então, nós entregamos a pesquisa, entregamos uma análise de risco e estratégias. Nesse caso, estratégias da pré-campanha. E quando for abril, maio, nós vamos também entregar já a estratégia da campanha eleitoral. Então, a empresa ela atua com pesquisa, com estratégia e, claro, organizando, comandando e liderando campanhas eleitorais. Ô, doutor Adriano, você estava falando da importância, né, da estratégia que a empresa entrega, mas também da questão da pesquisa, e eu sempre vejo nos comentários do senhor, o senhor ressaltando a importância da pesquisa qualitativa. Né? A gente da população em geral, está muito acostumado com aquelas pesquisas quantitativas. Qual é o grau de consciência que os políticos têm no Brasil da importância dessa outra pesquisa, a qualitativa, que o senhor sempre ressalta a importância dela? Veja, não só aqui no Brasil, há uma tradição das pessoas gostarem da pesquisa quantitativa. O eleitor político ele gosta de número. E, principalmente, ele gosta de verificar quem está na frente ou quem está atrás. É a pesquisa de intenção de voto. Então, por exemplo, hoje, eu fui acordado logo cedo com um candidato querendo mostrar para mim uma pesquisa quantitativa, a qual eu não fiz essa pesquisa. Daí eu disse, mas você não acabou de receber uma pesquisa qualitativa? Nesta pesquisa qualitativa, não estão as estratégias de campanha? Ele disse, por favor, Adriano, dê uma olhada nessa pesquisa. Por gentileza, me mande. Aí, quando me mandou a pesquisa, eu mostrei para ele o resultado semelhante da avaliação da gestão do prefeito, da potencialidade de votos do candidato. Só que ali estava faltando algo que a pesquisa quantitativa não mostra, que é o sentimento do eleitor para com os candidatos, que é o sentimento do eleitor para com a eleição vindoura. Ou seja, o que o eleitor quer para o futuro da cidade? Qual é o principal problema da cidade? Qual é o perfil adequado que o eleitor deseja do prefeito? O que esse candidato a prefeito deve falar para conquistar eleitores?
Qual o clima na cidade? É um clima de mudança, é um clima de renovação, é um clima de ruptura, de um desejo novo? O que o eleitor quer? Aquele prefeito bem avaliado, só por ser prefeito bem avaliado, ele elegerá o sucessor? Ou existe guardado no eleitor um certo desejo de mudança ou uma ressaca eleitoral? Esses dados, a pesquisa quantitativa não irá responder. Quem irá responder é a pesquisa qualitativa. Porém, há uma tradição no Brasil e nos Estados Unidos de que quem deve comandar, quem deve prevalecer, comandar uma campanha eleitoral é a pesquisa quantitativa. Só que a pesquisa quantitativa não permite a construção de estratégias. Quem permite a construção de estratégias é a pesquisa qualitativa, porque ela decifra o desejo do eleitor, porque ela faz indagações. Por exemplo, a pesquisa que eu recebi hoje, dessa história que eu não contei, o candidato X tem 28% de intenções de voto, ok? Por que ele tem? A pesquisa quantitativa não mostra. Na Qualis, eu mostrei que ele tinha um potencial de voto alto, semelhante a isso. Mas eu ainda disse por que ele tinha esse percentual. O índice de reprovação do prefeito era semelhante à qualitativa. E eu mostrei as razões da reprovação. A quantitativa não mostrou. A quantitativa só mostra o número, mas não mostra os porquês. E se não mostra os porquês, eu não tenho condições de criar um conceito de campanha, de definir o discurso do candidato, de posicioná-lo, de fazer uma análise política do contexto eleitoral para definir quem ele deve procurar para fazer alianças, quem ele deve desconstruir, quais são os problemas que ele deve apresentar e, acima de tudo, qual é o tema fundamental que ele deve abordar na sua campanha. É uma campanha de renovação, de novo, de mudança, de ruptura, de esperança. Vamos falar sobre o futuro. O que é que nós vamos falar? E quem vai me dar esses dados é a pesquisa qualitativa. E daí vem sua pergunta. Uma pesquisa quantitativa vai entrevistar 460 pessoas. Como é que você, com 24 e com 30 pessoas, você consegue identificar os sentimentos dos eleitores? Simples. O segredo da pesquisa qualitativa é a pluralidade. Nós precisamos entrevistar o maior número de pessoas com diversidade. Profissões diferentes, gêneros diferentes, renda diferente, religiões diferentes e, acima de tudo, áreas geográficas diferentes para nós sentirmos o sentimento da cidade. E, consequentemente, esses dados podem sofrer a análise de conteúdo e, dessa análise de conteúdo, eu quantificar os sentimentos dos eleitores. E quando essa pesquisa quantitativa de 400, 600 questionários me chegam, os resultados são semelhantes àquela pesquisa que eu fiz qualitativa com 24, 30 pessoas. E são semelhantes por quê? Porque eu tenho uma pluralidade, eu tenho uma diversidade na minha amostra e eu estou contando, eu estou ouvindo as histórias do eleitor e transformo isso em quê? Em dados que sofrerão análise, onde eu desvendo os sentimentos dos eleitores. E como fazer para mudar essa mentalidade de que somente os números falam por si? Porque é muito mais interessante, ele acha que é muito mais funcional, né? O que daria um resultado muito maior é você conseguir fazer as estratégias baseadas no desejo, baseadas em informações qualitativas de fato. Porque você conhece o desejo do eleitor, conhece o desejo, a necessidade daquele local, daquela circunscrição e consegue trabalhar diretamente na estratégia. Como mudar essa mentalidade generalizada do político de que a qualitativa ela funciona melhor? Olha, a mudança ela ocorre a partir de uma quebra cultural, de convencimento. Então, eu falo no sentido de que, como eu quebro? Então, são vários candidatos que me procuram desde o ano passado e pedem para fazer uma pesquisa quantitativa. Eu digo, olha, eu não vou fazer pesquisa quantitativa agora. Por quê? Porque eu não vou gastar seu dinheiro. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, mas eu não vou lhe dizer nada. Segundo lugar, eu mostro para ele que com a pesquisa qualitativa, eu vou mostrar o risco eleitoral, ou seja, eu vou mostrar claramente as suas chances de vencer a eleição. Se ele tiver chances, eu já vou dar para ele um planejamento estratégico para a sua pré-campanha. O slogan, a marca, o discurso, o seu posicionamento, como ele deve fazer alianças políticas, quem são os candidatos que ele deve partir para tirar do jogo ou atacar perante a opinião pública. Enfim, eu vou dar uma orientação. É o que eu costumo dizer, a Cenário é uma empresa 360 graus. Ela faz a pesquisa, define a estratégia, faz a análise de risco, define o marketing político e, consequentemente, faz a campanha. Para convencer, é você se negar a fazer. Eu me nego peremptoriamente fazer agora pesquisas quantitativas. E deixo muito claro para o candidato, eu só vou precisar de pesquisa quantitativa
em abril ou maio do próximo ano. Antes disso, eu vou fazer apenas as pesquisas qualitativas, para mostrar claramente a segurança daquilo que eu falo, o comprometimento com o meu trabalho. Isso é fundamental. E há um dado também interessante. Eu sempre alerto aos clientes que a Cenário ela não faz pesquisa para um candidato hoje e amanhã já faz para outro. Não. Nós somos uma empresa de estratégia. Então, quando nós atendemos um cliente numa cidade X, nós damos uma quarentena de 3 a 4 meses, a depender da proximidade da campanha, para que nós possamos voltar àquela cidade com outro candidato. Por quê? Porque isso é um compromisso ético que nós temos com o cliente, em razão de quê? De que nós estamos ofertando a esse cliente dados, informação para tomada de decisão e estratégia. Nós não podemos oferecer estratégia para um candidato hoje e amanhã está oferecendo para o seu oponente. Isso é uma quebra de ética, isso é uma quebra de respeito ao candidato, de falta de transparência. E como somos uma empresa que utiliza da pesquisa para criar estratégia, nós não trabalhamos com o mesmo candidato numa mesma cidade. Nós só trabalhamos apenas com um único cliente. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Vini Castelo, é o vereador lá de Olinda, que participou da live da gente na semana passada. Um abraço, Vini. Um abraço, vereador. Um abraço, Vini. Seja bem-vindo. Doutor Adriano, nesta semana, teve um comentário do senhor que chamou bastante a atenção da gente, que o senhor estava comentando sobre a disputa lá em São Paulo, na eleição da cidade de São Paulo, e o senhor, em determinado momento, e aí tirando do contexto, mas ao mesmo tempo colocando, né, que é essa questão da política de São Paulo, o senhor falou que o número 22 pode vir a ser tóxico na eleição de 2024. O senhor é um cientista político, um homem da ciência, um homem que se baseia em dados, se baseia em números, se baseia em pesquisas, não se baseia em achismos. Então, com base em que fundamentos, em que argumentos o senhor defende essa hipótese do senhor? Olha, eu tenho escrito muito sobre isso. Já escrevi uns 2 a 3 artigos. Recentemente eu escrevi um artigo que a Folha de São Paulo me solicitou, deve ser publicado essa semana e na outra, sobre a questão do impacto do 22, né, nas candidaturas, ou o impacto do bolsonarismo nas eleições municipais. Vamos dividir um ponto. O impacto do bolsonarismo para a eleição proporcional, para vereador, e o impacto do bolsonarismo para a eleição de prefeito. No caso específico do vereador, é possível que o bolsonarismo ele eleja uma certa quantidade de vereadores. Por exemplo, aqui em Recife, eu calculo que o PL pode ter de 3 a 5 vereadores. Então, o PL tem essa potencialidade de dar à Câmara Municipal esse número de candidatos do PL. Por quê? Porque existe um eleitor em Recife bolsonarista. E esse eleitor ele não vai avaliar o candidato, ele vai avaliar o 22 e o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, para eleições proporcionais, o bolsonarismo ele não vai ser tóxico, ele vai dar a sua contribuição. Lembrando que o bolsonarismo, em particular no Nordeste, ele é um fenômeno político rejeitado nesse instante. Mais rejeitado, inclusive, do que o lulismo e nacionalmente também. Vamos agora para a eleição municipal para prefeitos. Em todas as pesquisas da Cenário Inteligência, qualitativas, eu tenho incluído a seguinte pergunta. Eu faço a seguinte pergunta ao eleitor. Na presidência da República, você prefere Lula ou Bolsonaro? Com esse dado, eu vejo já o impacto do bolsonarismo, se será negativo ou positivo. Particularmente no estado do Ceará. No estado do Ceará, tem cidades que nós realizamos pesquisas qualitativas de que cerca de 92%, 94% preferem o presidente Lula do que o presidente Bolsonaro. Portanto, isso significa o quê? De que aqueles candidatos pelo 22 poderão sofrer consequências negativas. Em Pernambuco, esse índice é menor. Você chega a ter 60% de eleitores que preferem o Lula do que o Bolsonaro na presidência da República. E eu faço essa indagação por quê? Simplesmente para verificar o efeito do bolsonarismo nas eleições municipais.